Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Verdade Triunfante. Existem aqui pelo menos dois textos que servem como base para o nosso estudo. Vou ler o primeiro agora e depois, no decorrer do estudo da lição, lerei o segundo. O primeiro é Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 18, que diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Quando você olha aqui para esse primeiro texto, algumas coisas nos chamam a atenção. Essa semana estamos estudando Apocalipse capítulo 11. O capítulo 11, ele vai trabalhar aqui a ideia de que houve durante esse período dos 1260 dias, anos, uma tentativa por parte do inimigo para sufocar a palavra de Deus. A palavra de Deus, as duas testemunhas vestidas de saco, elas testemunharam, ainda que humilhadas e acorrentadas em sentido figurado, porque as pessoas não tinham acesso a elas, mas mesmo assim havia um grupo que, indo remando contra a maré, se mantiveram fiéis à palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus teve o seu lugar. A Revolução Francesa tentou, de alguma forma, fazer com que a Bíblia se calasse. E realmente, como de forma figurada, essas duas testemunhas foram mortas durante a Revolução Francesa. Passado o período em que a proibição da Bíblia havia sido estabelecido pela Revolução Francesa, surgem agora as sociedades bíblicas e traduções da Bíblia são espalhadas pelo mundo. E agora, mais do que nunca, a Bíblia começa a ser colocada numa perspectiva completamente nova. E muitas pessoas indo totalmente contra as predições que a Revolução Francesa havia feito de que o cristianismo morreria, de que a crença em Deus seria deixada de lado, acabaram aceitando a Cristo Jesus. Hoje nós temos traduções da Bíblia em quase todas as línguas e dialetos. Em lugares distantes da Bíblia, as sociedades bíblicas têm feito um trabalho fantástico para colocar à nossa disposição Bíblias. Eu uso um aplicativo que é completamente gratuito, a YouVersion, só em português. Eu vou abrir aqui agora para poder dizer para você de forma atualizada, só em português nós temos aqui 12 versões à disposição de forma online, completamente gratuita. São traduções diferentes, 12 pelo menos em português. E quando você vai olhar para as outras línguas que você tem a possibilidade de poder ter acesso, são centenas, milhares de traduções hoje. Ninguém hoje pode dizer, eu não tenho acesso mais à Bíblia. Eu quero dizer a você que aquilo que esse texto de Apocalipse 11, versos 15 a 18 vai dizer, é que a ideia de João, na primeira parte, nos primeiros 14 versículos, era mostrar que o inimigo atacaria a Bíblia, a palavra de Deus. Então ele mostra esse período de ataque, mas ele mostra também o final da história. E no final da história, o Senhor Deus está sentado sobre o trono. A sua palavra continua firme e eficaz. Com o sopro da sua boca, ele destrói os ímpios, ele destrói aqueles que destroem a terra. Ele destrói aqueles que, de alguma forma, tentaram derrubar o seu próprio
o seu próprio reino ou destruir o seu reino, que é baseado na Bíblia, a palavra de Deus. Há um texto que aparece aqui no nosso guia de estudos do livro Grande Conflito, na página 243, onde Ellen White ela vai tentar colocar uma ideia de que os reinos do mundo eles se tornam do nosso Senhor vitorioso e ao mesmo tempo que o mal é derrotado, que Jesus vence e Satanás perde, que a justiça triunfa e que a verdade reina. E ela dá uma instrução, ela vai dizer: aquilo que é edificado sobre a autoridade dos homens será destruída, mas o que é alicerçado sobre a rocha imutável da palavra de Deus permanecerá para sempre. Existem muitos modismos que aparecem de tempos em tempos, tentando lançar descrédito sobre a Bíblia e a palavra de Deus. Tudo isso passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O próprio Cristo mencionou: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É interessante que ainda no capítulo 11, no versículo 19, nós encontramos mais uma verdade. Isso aqui é fantástico. O texto diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande sarevada. É interessante que parece que essa parte do texto não tem muito a ver com aquilo que estava sendo dito antes. O texto está falando de duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, que durante o período escuro da história, os 1260 dias, profetizaram com pano de saco, depois elas morreram durante a Revolução Francesa, ressuscitaram, aí vem um avivamento por parte das próprias sociedades bíblicas, colocando a Bíblia à disposição das pessoas ao redor do mundo, e a Bíblia está alcançando cada vez mais espaço. Maravilha, tranquilo. Agora vai falar do santuário no céu, a Arca da Aliança. O que ele está dizendo aqui? A ênfase, de novo, é na palavra de Deus. Por quê? Porque na Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento, quando você vai olhar para aquilo que era a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança você encontrava as duas tábuas com os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. A única parte da Bíblia que foi escrita por Deus. Todas as demais partes da Bíblia foram escritas por seres humanos, inspirados pelo Espírito Santo, mas que escreveram com suas próprias palavras aquilo que viram, aquilo que lhes foi revelado. A única parte da Bíblia que foi 100% escrita por Deus foram os 10 mandamentos. Essa é a parte que é vista. A Arca da Aliança foi vista. E foi vista por quê? Por uma razão simples. Porque aquilo que seria o resumo da palavra de Deus, aquilo que é o caráter de Deus revelado na sua palavra, quem é Deus, está revelado nos mandamentos de Deus. A palavra de Deus, de certa forma, está condensada nos 10 mandamentos. A ideia central é de que o trono de Deus, porque a Arca da Aliança é a base do trono de Deus, em cima dela está o propiciatório, os 2 anjos, um de frente para o outro, e o Shekinah estava no meio. É um símbolo do trono de Deus. A base do trono de Deus é a sua palavra. E você percebe que há poder e autoridade que advém do trono de Deus, porque o texto aqui ainda vai dizer, olha, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grande sarevada. A palavra de Deus é a palavra de Deus que no final dos tempos estará sendo utilizada para poder fazer juízo contra aqueles que se colocaram contra a palavra de Deus. Quando você vai para a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a Bíblia vai mencionar que o Senhor Jesus matará os ímpios com o sopro da sua boca por ocasião do seu retorno. A ideia do sopro da sua boca é a palavra que sai da sua boca. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder e autoridade. Ela tem o poder para construir, mas tem o poder também para destruir. Ela edifica aqueles que são construídos sobre ela. Ela é a base do trono de Deus. Continuará sendo a base do trono de Deus
até o final dos tempos, porque exatamente antes de Cristo Jesus voltar para destruir os que destroem a terra, ainda é mostrado que na base do trono de Deus, a Arca da Aliança, que foi vista no céu, aonde estão as tábuas com os 10 mandamentos, a palavra de Deus continua sendo ainda base do governo de Deus. Ela permanecerá para sempre. O pecado será erradicado da terra, o mal será destruído, a rebelião será destruída, os pecadores serão destruídos, aqueles que hoje menosprezam a palavra de Deus e os que menosprezaram no passado serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e a palavra de Deus ainda permanecerá para sempre. É essa palavra que hoje tem que ser levada em consideração na minha e na tua vida. Porque essa mesma palavra, ela poderá te edificar ou poderá te destruir. É a mesma palavra. É a mesma palavra que poderá fazer com que você se torne alguém cujo caráter estará sendo construído de acordo com o caráter de Deus, a semelhança de Deus sendo demonstrada na tua vida, nas suas atitudes, ou a semelhança com o inimigo que estará sendo demonstrada na tua história, e que no tempo certo a própria palavra será usada para destruir os que destroem a terra. Quando você não está alicerçado sobre a palavra de Deus, as suas atitudes destruirão as pessoas que estão à sua volta, trará destruição para aqueles que estão à sua volta. Veja o que é que nós estamos fazendo com o nosso planeta hoje. As pessoas têm se afastado da Bíblia, a palavra de Deus hoje em dia, têm vivido de acordo com os seus desejos. Como tenho mencionado durante essa semana, até líderes religiosos têm dito que a Bíblia tem que ser atualizada, que ela tem que ser compreendida à luz da sociedade na qual nós vivemos hoje em dia. A gente não pode mais dizer que aquilo que a Bíblia diz que é abominação aos olhos do Senhor, que na verdade o é. Não, temos que entender a Bíblia à luz da cultura dos tempos na qual ela foi escrita. Não podemos ser radicais a ponto de poder levá-la tão a sério. Temos que pegar apenas os princípios fundamentais dela. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para corrigir, para ensinar, para instruir em justiça. Toda ela, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. O filtro para poder entender a Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser o ser humano. Por isso, essa sociedade, que hoje em dia está indo num caminho de autodestruição. Nós estamos hoje, a nossa sociedade, uma sociedade que tem marchado, tem se afastado cada vez mais do assim diz o Senhor, aonde você vê cada vez mais, de forma escancarada, a promiscuidade, a imoralidade, a violência, o egoísmo. Essa sociedade, ela vai passar com tudo aquilo que ela tem. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E junto com ela, aqueles que a entesouraram no coração. Eu espero que essa seja a sua realidade. Amanhã nós vamos fechar o tema dessa semana com um estudo adicional. Vamos pegar ali talvez aquelas pontas que ficaram meio soltas durante a semana e vamos juntá-las todas para poder encerrar o nosso estudo da semana em cima de Apocalipse capítulo 11. Eu espero por você amanhã, mas antes disso eu quero orar junto contigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque ela nos traz a segurança, a garantia de que a terra, bem como as pessoas que menosprezam tua palavra, vão passar, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Ajuda-nos a nos manter fiéis a ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?